aqui está o segredo da coisa, que é derivado mais ou menos daquelas fórmulas anteriores, só que com uma outra roupagem. Nós vamos usar normalidade 1, V1 é igual a normalidade 2, V2. O que quer dizer isso? Se aqui é um ácido, normalidade do ácido vezes volume de ácido que é gasto, por exemplo, vamos supor que aqui tivesse 20 ml, e eu comecei a abrir aqui a torneira e caíram 10 ml. Então de 20 para 10 foi 10. Se eu tinha 20, foi gasto 8, é porque ele parou em 12. Vamos melhorar a explicação. Eu tinha 20 no início. E ele foi escorrendo aqui, abriu a torneira e ele parou em 12. Quanto é que foi gasto? 8 ml. Abri a torneira, saiu de 20. Ele parou em 9. Significa que gastou 11. É o que é gasto. Então, aqui seria a normalidade do ácido vezes o volume gasto de ácido. E aqui é aquilo que a gente já tem conhecido. A normalidade da base vezes o volume da base. Ou vice-versa, poderia ser. Normalidade de um oxidante, volume gasto de oxidante, normalidade do redutor, volume gasto de redutor. Só que dificilmente hoje se usa normalidades, se usa mais molaridades. Então essa fórmula aqui vai ser a fórmula mais útil para nós trabalharmos. E o professor aqui quando grava está com sede. Por isso que às vezes a gente erra alguma fala. Peço perdão por isso, mas vamos continuar. Então aqui, molaridade do ácido, aqui é o número de hidrogênios ionizáveis do ácido, volume gasto de ácido. Aqui, molaridade da base, aqui, número de hidroxilas ionizáveis ou dissociáveis, vezes o volume de base. Quando a gente viu isso? Em uma de nossas apresentações, quando falamos, parece que a quinta, eu acho, a apresentação de equivalentes gramas. Isso aqui é muito importante. Tá? Então vamos continuar. Se fosse um redutor, como é que seria? A molaridade do redutor, a variação do número de oxidação do redutor, volume do redutor, molaridade do oxidante, variação do número de oxidação do oxidante, volume gasto de oxidante. Isso numa reação química, claro, e numa equação química que você determine. A gente falou sobre isso em uma das nossas apresentações. Parece que é a quinta, com equivalentes grama. Bom, agora nós vamos trabalhar uma atividade de duas maneiras, duas formas. E você vai ver que nós vamos chegar na mesma coisa. Bom, vamos lá. 26º exemplo resolvido através de estequiometria aplicando a titulação ácido-base, ou seja, a reação entre um ácido e uma base. Não é uma mistura dos dois, mas é a determinação da concentração de um a partir do outro. Olha só o que é que nós temos. 50 ml de solução de hidróxido de sódio reage numa titulação completamente com 15 ml de HCl 2 mol por litro. Aqui que está o segredo. A molaridade do ácido nós temos e nós temos o volume gasto dele. Ele é chamado de, neste caso, de titulante. É a solução padrão. E a partir dela nós vamos para a solução de hidróxido de sódio, que nós só temos o volume gasto. E que é facilmente visualizável na reação, como aquela montagem que tinha suporte universal, a bureta e o Becker, e o indicador ácido-base. Vamos lá. Calcula-se primeiramente o número de mols de HCl. Claro, porque ele aqui é o início da reação. É ele que está completo em dados. Molaridade do ácido é o número de mols dividido pelo volume. A molaridade do ácido é 2. E o volume é 15, só que 15 dividido por 1000 dá 0,015. Fazendo a multiplicação de baixo pelo de cima aqui, nós vamos chegar em 0,03 mol, número de mols de HCl. Essa tarefa que a gente vai fazer logo no início aqui é um pouco mais complicada, porque nós temos que ter o conhecimento da equação química. E de fato que essa equação química não é difícil nós chegarmos. Nós temos que ter o conhecimento da reação ácido-base, que deve ser ensinada dialogada no primeiro ano do ensino médio. Muito bem. O
que que acontece? NaOH mais HCl produz NaCl mais H2O. Aqui é 1 mol para 1 mol. 1 para 1. E quanto foi o gasto de ácido? 0,03. E aqui X. Fazendo meio pelos extremos, achamos 0,03 mol de NaOH. Lembra que a coluna do NaOH é o X, hidróxido de sódio. Nós dialogamos lá no assunto de estequiometria, assunto do segundo ano do ensino médio. Muito bem. Que o número de mols é a massa pela massa da tabela. A massa da tabela do NaOH, 23, 16 e 1 dá 40. 40 vezes 0,03 dá 1,2. O número de mols é a massa pela massa da tabela. Logo, a molaridade da base é o número de mols pelo volume. Nós já achamos a relação aqui do número de mols. Quanto é? 0,03 e o volume de base é 50 ml, que dividido por 0,05 dá 0,6. Aqui envolve alguns conhecimentos de química, mas vamos tentar ver de uma outra forma. E claro, essas aqui são as respostas da letra A e da letra B. Letra B e letra A. 27º exemplo. E é a mesma coisa. Os mesmos 50 ml de hidróxido de sódio, que reage com 15 ml de HCl2 mol por litro. Vamos ver agora outra roupagem. Primeiramente, convertemos a molaridade para normalidade, usando normalidade é igual a K vezes o M. Esse K é o número de hidrogênios ionizáveis do ácido, que é 1, porque a fórmula HCl só tem 1. 1 vezes a molaridade dele, que é 2. Deu 2. Aí agora a gente vai aplicar aquela fórmula que eu joguei no início desta aula. Aliás, no início não, na parte de titulação, perdão. N da base vezes V da base é igual a Na do ácido, normalidade do ácido, vezes volume do ácido. Mas eu quero até reportar e eu vou voltar lá. Vamos voltar lá para a gente ver a fórmula. Deixa eu ver aqui, não é o início, não. Essa aqui não, essa aqui também não. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Lembra? N1V1, N2V2. Ou molaridade 1, K1V1, molaridade 2, K2V2. É essa fórmula aqui, tá? Muito bem. Aí o que foi que nós fizemos? O K do ácido é 1. E a molaridade do ácido é 2. Deu 2 normal. Vamos aplicar. Lá aparece 1 e 2, né? Mas aqui a gente vai colocar os símbolos da base e aqui A do ácido. B da base e A do ácido. Quanto é a normalidade da base? Só um detalhe, para efeito de logística. Porque eu comecei aqui colocando o da base. Porque o da base que eu quero encontrar. Quem eu quero encontrar, eu coloco para o lado esquerdo. E quem eu já sei para o lado direito. É uma questão de logística. Quem eu quero encontrar para o lado esquerdo. E quem eu já sei para o lado direito. Bom, normalidade da base eu não sei, mas eu sei o volume de base. 50. Normalidade do ácido eu sei. Quanto deu? Tá aqui, ó. Fizemos a conversão 2. E o volume de ácido 15. Só quero lembrar, como os dois estão em ml, todos os dois aqui, nessa fórmula não há necessidade de transformar o volume. Mas quero lembrar que você, se quiser transformar, você tem que transformar os volumes em ambos os lados. Ou seja, aqui vai ter que dividir por 1050 e esse 15 também, mas não é necessário. Basta que você use os volumes em ml. Bom, 2 vezes 15, 30 dividido por 50 é 0,6. E nós vamos voltar aqui. Olha só, a mesma resposta. Tá? Uma outra coisa, o que é que ele pede? A massa de hidróxido de sódio. Já tem a normalidade da base. Normalidade é o número de equivalentes grama pelo volume. A normalidade da base é 0,6. O volume 0,05, que é 50 por 1000. Dividindo, passa multiplicando aqui 0,05 vezes 0,6. Número de equivalente da base, 0,03. E a fórmula do número de equivalente é a massa pelo equivalente da base.
que nós já vimos lá adiante que o equivalente é calculado a massa da tabela pelo número de hidroxilas, no caso da base. A massa da tabela é 40 e o número de hidroxilas é 1, dá 40. 40 vezes 0,03 dá quanto? 1,2, que bate no mesmo resultado. Outra, normalidade da base é o K vezes a molaridade da base. Olha só, se eu quiser achar a molaridade da base. Molaridade da base é a normalidade dividido pelo K. A normalidade eu já achei, 0,6. E o K da base, como só tem uma hidroxila, é 1, dá 0,6. E terminou o problema. 28º exemplo resolvido. Aplicando de novo a relação que nós estudamos anteriormente. 50 ml de solução de hidróxido de sódio reage numa titulação completamente com 15 ml de HCl de 2 mol por litro. Olha só. Vamos usar agora outra fórmula. São 3 formas de fazer a mesma coisa. Lembra da fórmula lá? Molaridade do ácido, K do ácido, V do ácido, molaridade da base, K da base, V da base. Aqui eu fiz só uma inversão. Eu aconselhei ainda agora que era melhor a gente jogar este aqui para o lado direito. Mas isso não dá problema. E eu estou colocando isso exatamente para te provocar que matemática é simples. Às vezes os matemáticos, não é culpa deles, mas às vezes por uma questão até de ensino repetitivo, não mudam a ordem na equação e o aluno pensa que aquela equação é sempre um início e um fim. A gente pode partir do fim e chegar no início, dá no mesmo. Então vamos lá. Quanto é a molaridade do ácido? É 2. O K do ácido é 1 porque HCl só tem um hidrogênio e o volume de ácido é 15. Molaridade da base, não sei. K da base só tem uma hidroxila é 1 e o volume da base 50. Aqui 2 vezes 1 vezes 15 dá 30 e 1 vezes 50, 50 passa multiplicando, não, dividindo. E dá a mesma coisa, molaridade da base 0,6 mol por litro. Logo, molaridade é o número de mols pelo volume em litros. Nós vamos achar alguém aqui. Molaridade 0,6, que a gente já achou. Número de mols por 0,05, que é o volume da base. Fazendo essa multiplicação dá 0,03. Ó, já achei o número de mols. Aí aquela equação. Só que aqui eu quero lembrar uma coisa. Você nem precisaria mais usar essa equação. Como eu já achei o número de mol 0,03, bastaria multiplicar massa pela massa da tabela. A massa da tabela do NaOH é 40. 40 vezes 0,03, 1,2. Mas aqui eu voltei para a equação. Porque tem muito aluno que não sabe montar essa equação. E essa equação, às vezes, ela cai muito em concursos vestibulares. É a mais simples de todas. 1 para 1, base. 1 mol para 1 mol de ácido. 1 mol de base e 1 mol de ácido. 1 para 1. Como eu achei aqui o do ácido, perdão, que é 0,03. Eu achei aqui 0,03 de base, que equivale a 1,2 gramas de base. O que ele fez aqui?